Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal de crochê. Gostaria de lembrar que eu também tenho um canal de tricô aqui no YouTube. Se vocês ainda não conhecem, convido vocês a dar uma passadinha por lá e conhecer também esse meu canal. Hoje nós vamos fazer esse casaquinho, olha só que amor que é esse casaquinho. Eu vou dar várias dicas aqui para vocês, para fazer maior, para fazer menor, fazer de uma cor só. Esse tamanho que eu fiz vai servir por volta de 2 anos. Eu vou tirar a medida aqui para vocês verem o comprimento total que ficou, olha. Do alto até aqui, ficamos com 31 centímetros. De largura, ficamos com 30. E aqui, olha, a altura do corpo, 20 centímetros. A manga eu também fiz na mesma altura, mas ficou um pouquinho menor, 19. A largura da manga, 11. Aqui, a pala, sem contar com o acabamento, fiquei com 12 centímetros. Então, as minhas dicas são: vocês podem fazer de uma cor só, vocês podem fazer, por exemplo, aqui, olha, 4 carreiras de uma cor, 4 carreiras de outra, tá? Podem fazer a pala de uma cor e o corpo listadinho. Podem fazer a pala listadinha e o corpo de uma cor só. Então, vocês podem usar aí a criatividade. Se vocês tiverem sobras de fio, pode fazer todo colorido que vai ficar lindo. Cada corzinha dessa é uma carreira do direito e uma carreira do avesso. Então, são 2 carreiras. Se você tiver sobras de fio e quiser aproveitar, você pode fazer todo colorido, deixando o fio que você tem mais quantidade para fazer aqui os acabamentos, que vai ficar lindo também. Aqui, olha, eu usei agulha 3,5. Se você quiser que fique recém-nascido, você pode usar a agulha 3, 2,5 para ficar menor, para seguir a mesma receita. Se você quiser fazer maior, você pode usar a agulha 4, 4,5, tá? Para não mudar a receita. Caso vocês queiram fazer para recém-nascido, eu explico aqui na hora de aumentar a parte da pala. É só fazer menos carreiras. A minha, aqui eu fiz com 10 centímetros. Aqui, olha, eu fiz com 10 centímetros de comprimento. Aqui na lateral ficou com 12. Então, olha só, se vocês fizerem 4 carreiras a menos, vai ficar com 8 centímetros. Então, para recém-nascido, ou vocês façam com agulha mais fina, ou é só diminuir as carreiras. O restante do corpo e das mangas, a separação, tudo é feito da mesma maneira que eu vou ensinar, tá bom? Então, eu acho que é isso que eu deveria falar. Eu vou passar os materiais. Acho que nos materiais eu não coloquei os botõezinhos. Eu coloquei aqui 5 botõezinhos. Eu não abri casinha de botão, porque esse ponto, olha, ele fica meio abertinho. Então, eu não abri casinha de botão, eu abri a casinha com o próprio botão, passando aqui nesses buraquinhos, tá? Então, vamos lá para nossa aula. Espero que vocês gostem, espero contribuir aí para o seu aprendizado. Vamos lá começar. O nosso casaquinho é unissex, você pode fazer a combinação de cor que você quiser. Rosa, azul, verde, todas as cores vão ficar muito bonitas. Eu escolhi 2 tons de azul da Mais Bebê da Círculo. O novelo tem 100 gramas, o tex é 200, vem 500 metros e é 100% acrílico. As agulhas recomendadas de crochê vão de 2 a 3,5. Eu sempre aconselho que vocês façam aí uma amostra para ver com qual agulha você vai gostar mais do seu ponto.
Tem pessoas que têm o ponto mais justo, tem pessoas que têm o ponto mais solto. Então, você vai modelar aí para ver qual agulha você vai gostar de trabalhar. Essa cor é azul candy e o número dela é 2253. E essa cor é azul bique e o número dela é 2550. Então, nós vamos precisar de uma agulha de crochê, a minha é 3,5, tesourinha, agulhinha de remate, fita métrica e alguns botões que eu ainda não separei. Só isso. Nós vamos iniciar fazendo 66 correntinhas. Eu coloquei as minhas marcações aqui só para eu não me perder. Nós vamos deixar 12 pontos para as frentes, 12 pontos para as mangas e 19 pontos para a parte das costas. Aqui, olha, nessa minha última correntinha, eu vou colocar o meu dedo e vou fazer mais 3 correntinhas, uma, 2, 3. Essas 3 correntinhas já equivale a um ponto alto. Eu vou laçar minha agulha e nessa correntinha onde nós marcamos, que é a 4ª correntinha contada agulha, nós já vamos fazer um ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Até chegar ali no marcador, nós teremos 12 pontos altos, contando já com as correntinhas. Olha, já fiz 4 pontos, eu vou seguir fazendo em pontos altos, um para cada correntinha, por 12 vezes. Cheguei aqui no 12º, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e no mesmo ponto eu vou colocar outro ponto alto. Ficamos aqui, então, com 12 pontos, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 11, e no 12 a gente colocou um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou repetir a mesma coisa, vou contar até 12, 1, 2, 3. Esse que eu coloquei o marcador é o meu 12º. Então, aqui eu vou fazer um Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. E agora, eu vou fazer 19 pontos para a parte das costas. 1, 2. Aqui, para a parte das costas, são 20 pontos, tá? Eu me enganei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora, estou no 20º ponto. Então, eu venho aqui, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. E agora, eu vou fazer 12 pontos, igual a outra manga. 1, 2, até 12. Cheguei aqui no 12º, eu vou fazer um Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo espaço. E aqui nós vamos finalizar com 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá certinho, só finalizar fazendo um ponto alto para cada correntinha. Ficamos aqui com as nossas partes separadas. Se vocês se sentirem mais confortáveis, pode deixar os marcadores aqui, olha. Para quem é iniciante e não quer se perder, pode deixar os marcadores aonde a gente fez os aumentos, onde fez o Vzinho, porque é ali que a gente sempre vai fazer os aumentos. Eu vou virar o trabalho. Vou fazer uma correntinha e essa carreira vai ser feita toda em ponto baixo. Então, faço uma correntinha, posso fazer aqui um ponto baixo,
tá? E vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Quando chegar ali no Vzinho, a gente também vai fazer um aumento. Então, eu vou seguir fazendo assim, ponto por ponto, um ponto baixo, até chegar ali. Cheguei aqui, olha, bem no meio do Vzinho, onde tem a correntinha, nós vamos fazer aqui dentro um ponto baixo, duas correntinhas e mais um ponto baixo, tudo dentro dessa correntinha. E seguimos agora fazendo também um ponto baixo para cada ponto. Vamos fazer isso por toda a carreira. Dentro do Vzinho a gente faz um aumento e nos outros pontos a gente trabalha um ponto baixo normal. Vou fazer ali mais uma vez com vocês. Cheguei aqui no meio, olha só, vou colocar um ponto baixo, duas correntinhas e mais, um ponto baixo. Então, eu vou fazer isso até o final. Sigo fazendo ponto baixo em todos os pontos. Aqui dentro, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. Sigo fazendo um por um. E aqui também, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Quando chegar aqui no final, nós vamos mudar de cor. Eu volto com vocês. Cheguei aqui no último pontinho e temos as correntinhas que nós subimos. Aqui, nós vamos fazer um ponto também, para não diminuir. Então, vou colocar a minha agulha, vou puxar, vou ficar com as duas argolinhas. E para trocar de cor, eu não vou fechar as argolinhas com azul claro. Eu já venho com a outra cor e fecho a carreira, que é a última laçada, eu já fecho com a outra cor. Vai ser sempre assim, tá? Não vou cortar o fio mais claro. A gente pode dar um nozinho aqui, olha, para segurar o fio. Só um nozinho para ele não ficar totalmente solto, tá? Vou virar o trabalho. E aqui, esse fio vai ficar em espera, tá bom? Então, agora a gente vai subir 3 correntinhas. Essa carreira será feita em pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer mais um ponto alto no ponto seguinte. Essas 3 correntinhas já equivale ao ponto alto. Vou pro ponto seguinte e faço outro ponto alto. E mais uma vez, vamos ficar com 3 pontos altos. Então, aqui, olha, ficamos com 3 pontos altos. Eu vou contar aqui, olha, 1, 2, 3. No quarto ponto alto, nós vamos pegar esse ponto da carreira anterior, o ponto alto da carreira anterior, pulando esse ponto baixo. No ponto alto da carreira anterior, nós vamos pegar pela frente. Significa que a gente vai passar a agulha por trás dele e sair pela frente. Esse é um ponto alto em relevo pego pela frente. Estico aqui um pouquinho, tiro 2 e tiro 2, um ponto alto normal. Vou seguir fazendo mais 3 pontos. 1, aí é ponto alto normal. 2 e 3. No quarto ponto, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, tem 1, 2, 3. No quarto ponto, ponto alto, e vamos pegar em relevo pela frente. Puxo a laçada, tiro 2 e tiro 2. Vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aqui, olha, no ponto Vzinho da carreira anterior, nós vamos fazer outro ponto alto em relevo. Aqui, nós fizemos um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto alto no ponto baixo. Dentro das correntinhas, eu vou fazer o Vzinho.
Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E no outro ponto baixo, tudo que está dentro aqui da correntinha, eu vou fazer outro ponto alto, tá? Vai ficar dessa maneira aqui. E aqui, nesse primeiro ponto, eu já faço um ponto alto em relevo. Aí, vamos continuar fazendo 3 pontos normais, um para cada ponto. E no quarto ponto, eu faço em relevo. Pego pela frente, puxo o fio, tiro 2, tiro 2. Novamente, 1, 2 e 3. No quarto ponto, a gente vai pegar em relevo pela frente. 1, 2 e 3. O quarto ponto sempre tem que chegar aqui, olha, no ponto do Vzinho, tá bom? Então, a gente vai pegar pela frente. Chegamos aqui, no meio do Vzinho da carreira anterior, eu faço um ponto alto aqui em cima do ponto baixo. Dentro das correntinhas, nós vamos fazer um Vzinho, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. No outro ponto baixo da carreira anterior, a gente faz um ponto alto. E aqui, no outro ponto do Vzinho, a gente já vem e faz um ponto alto em relevo. Eu vou fazer isso até o final da carreira, olha. 3 pontos, um ponto alto em relevo. 3 pontos, um em relevo. Até chegar aqui. Quando eu chego aqui, esse é em relevo, ponto alto, Vzinho, ponto alto, relevo. 3 pontos, um em relevo, 3 pontos, um em relevo, aqui relevo, ponto alto, Vzinho, ponto alto e relevo. E finalizo aqui a carreira em pontos altos. Quando chegar aqui no final, eu volto para dar a orientação. Olha que lindo que fica o nosso trabalho. No finalzinho, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui, nós iniciamos com 3 pontos altos, vamos finalizar aqui também com 3 pontos altos. O avesso vai ser sempre igual, que nós já fizemos aqui na carreira do azul claro. E sempre temos que voltar para buscar outra cor ali do outro lado. Vou subir uma correntinha, venho aqui no primeiro ponto, já faço um ponto baixo e sigo fazendo em pontos baixos por toda a carreira. Esse é o avesso, vai ser sempre assim. Chegando ali no nosso aumento, que é as correntinhas, a gente faz um ponto baixo dentro das correntinhas, né? 2 correntinhas e um ponto baixo. Vou fazer com vocês novamente. Então, esse avesso vai ser sempre assim. Cheguei aqui nas correntinhas, falta um. Cheguei aqui, olha, bem dentro das correntinhas, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e outro ponto baixo. Então, eu vou seguir assim, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Dentro aqui das correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo, em todos os aumentos aqui. Quando chegar aqui no final, nós vamos pegar de novo o azul e eu volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto, eu venho aqui na terceira correntinha, coloco minha agulha, puxo o fio e fiquei com as 2 laçadinhas do ponto baixo. Eu vou finalizar com a outra cor. Então, eu venho e busco o fio azul mais claro aqui.
e termino a minha carreira com a laçada do azul, sem repuxar muito para a lateral aqui não ficar feia, tá? Para não ficar repuxada. Agora, eu vou virar o trabalho, deixo o fio da outra cor em espera. Então, esse é o nosso direito. E a única coisa que vai mudar vai ser o início aqui. Nós vamos intercalar os pontos altos em relevo. Eu vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, vou laçar e venho aqui embaixo, vou pegar o ponto alto em relevo, que está aqui no meio, olha. Tenho 3 aqui, ó, 1, 2, 3, vou pegar esse do meio. Igual fizemos na carreira anterior, só que agora nós estamos intercalando. E agora, eu sigo fazendo 3 pontos. Normais, né? 2 e 3. Vou ali embaixo, olha, tenho 3 pontos aqui. Eu vou pegar o ponto do meio, vou pegar em relevo pela frente. Estico um pouquinho. E vou assim até o final da carreira, olha. 1, 2, 3. O quarto ponto, eu venho e pego esse aqui, que está bem no centro da carreira anterior, que é o nosso quarto ponto. Novamente, 1, 2, 3. E aqui, olha, eu vou pular esse ponto e vou pegar o ponto do Vzinho aqui, ó, da carreira anterior, tá? Sempre a gente tem que pegar esse ponto do Vzinho. E aqui, o nosso aumento vai ser a mesma coisa, olha, aqui eu tenho um ponto baixo, faço um ponto alto, dentro aqui das correntinhas eu faço um Vzinho. No outro ponto baixo da carreira anterior, um ponto alto. E aqui, nessa perninha, eu já pego, na perninha do Vzinho, eu já pego em relevo. E sigo fazendo 1, 2 e 3. E aqui, o ponto do meio da carreira anterior, eu pego em relevo pela frente. Só isso. Olha que lindo que fica o efeito, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo 3 pontos altos e um em relevo, pegando da carreira anterior. Aqui, no Vzinho, eu faço um ponto alto, um Vzinho dentro das correntinhas e outro Vzinho. Vou assim até o fim. E a volta é a mesma coisa que nós já fizemos 2 vezes em pontos baixos que eu expliquei para vocês. Um ponto baixo em cada ponto baixo, e aqui dentro um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo, tá? Eu vou fazer mais essas 2 carreiras e volto para dar as orientações. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês no meio, olha. Então, eu fiz os 3 pontos altos e aqui eu vou pegar esse segundo, porque eu tenho 1, 2, 3. Vou pegar o do meio em relevo. Vou finalizar com um ponto alto aqui na correntinha. E vou voltar a carreira toda em ponto baixo, como eu já ensinei para vocês, para buscar a outra cor de fio. Então, a nossa pala são essas 2 carreiras e sempre mudando de cor. Faço 2 carreiras numa cor e 2 carreiras na outra. Olha só que lindo que fica o ponto. E super fácil de fazer, né? Eu vou fazer isso por mais ou menos uns 10 centímetros.
Se você quiser fazer maior, pode fazer. Se quiser fazer menor, pode fazer. Se você fizer maior, as mangas vão ficando mais largas, as frentes e as costas também vão ficando mais largas. Se você quiser recém-nascido, pode fazer por volta de 8 centímetros mais ou menos, ó, só mais um pouquinho, já dá para recém-nascido. Então, é o tamanho que vocês quiserem aí. A minha eu vou fazer por volta de 10 centímetros. Vim repetindo as minhas carreiras e como eu falei para vocês, eu fiz 10 centímetros. Eu parei aqui no azul escuro, na carreira do direito. Agora, pela carreira do avesso, que é a carreira dos pontos baixos, nós vamos emendar aqui o corpo e as costas, as frentes e as costas, deixando a manga em espera. Então, aqui, olha, para vocês verem, estou com 10 centímetros e aqui de ladinho ficou com 12. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem um casaquinho menor, pode fazer menos carreiras. Aqui, olha, por exemplo, 8 centímetros, vocês podem fazer 12 centímetros, como vocês preferirem. Vai ficando maior de acordo como vocês quiserem. Aqui, olha, eu fiz a de azul claro, 1, 2, 3, 4. Azul escuro, 1, 2, 3, 4. Estou na última do azul escuro, que é o lado do avesso. Então, aqui, olha, eu vim fazendo o lado do direito, vou virar o trabalho e vou trabalhar normalmente, fazendo os meus pontos baixos até chegar ali no Vzinho, aonde a gente faz os aumentos. Eu não vou fazer aumento nessa carreira, então, eu vou percorrer aqui todos os pontos. Quando chegar aqui no meu Vzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui, olha, no meu Vzinho, onde a gente fazia o aumento, eu vou fazer um ponto baixo. Vou pular toda essa parte que vai ser a nossa manga, olha só, dobrando aqui, vai ficar a nossa manga. E vou lá pro outro Vzinho aqui, ó, percebem? Aqui é o outro Vzinho, tá? Se vocês deixarem o marcador, é onde está o marcador. Venho aqui, dobro aqui pro lado do direito e faço outro ponto baixo aqui, tá? Unindo a frente com as costas. Vai ficar dessa maneira, tá? E agora, eu venho normalmente fazendo um ponto baixo para cada ponto, aqui na parte das costas, até chegar ali no outro Vzinho ou no outro marcador, se vocês colocaram. Trabalhei aqui todos os pontos das costas, cheguei aqui no Vzinho, vou fazer um ponto baixo. Vou pular todos os pontos aqui da manga e vou unir um com o outro. Venho com a minha agulha aqui no outro Vzinho, busco o fio e faço um ponto baixo. E sigo até o final, tecendo todos os pontos em ponto baixo normalmente. Chegando aqui no final, vou buscar o meu fio mais claro e trocar de fio como a gente vinha fazendo normalmente, tá? Vou virar o trabalho e vou continuar o mesmo motivo que a gente estava fazendo. Então, eu subo 3 correntinhas. Com o fio mais claro, eu já pego aqui, olha, no ponto. E agora, eu faço 3 pontos altos, 1, 2, 3. E aqui, tenho 3 pontos altos normais, entre os pontos altos em relevo, eu pego esse aqui em relevo pela frente. Vou seguir assim até aqui. Quando eu chegar aqui, eu venho dar as orientações.
Aqui, olha, eu fiz 3 pontos altos e vou pegar essa perninha aqui do Vzinho da carreira de baixo. Vou pegar em relevo. E aqui nesse meinho, aqui eu tenho 2 pontos baixos, um aqui e um aqui. Eu vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo espaço. E nesse outro eu vou fazer apenas um, porque a gente tem que ficar com 3 pontos de intervalo, né? Então, olha, eu fiz 2 aqui e um aqui. Pode ser ao contrário também. Vou laçar a agulha e vou pegar essa perninha aqui do ponto Vzinho da carreira anterior. Vou pegar em relevo. E sigo fazendo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No quarto ponto, eu pego em relevo. Então, aqui, olha, ficou dessa maneira embaixo da manguinha. Vou seguir até a outra emenda. Novamente, olha só, cheguei aqui na ponta, 3 pontos altos, e aqui está a perninha onde a gente vinha pegando em relevo. Vou pegar essa perninha em relevo. Aqui dentro do primeiro ponto baixo, eu faço 2 pontos altos. No próximo, eu faço um ponto alto, ficando aqui, olha, com 3. E aqui, eu venho e procuro aonde é a perninha, ó. Aqui tem um Vzinho, aqui tem o outro. Venho nessa perninha aqui, que seria do lado de fora. E aí, continuo com o motivo. Um ponto alto para cada ponto da carreira anterior, ficamos com 3. E no quarto, aqui no meio desses 3 pontos altos, eu pego em relevo. Vou assim até o final. Chegando aqui no final, vou laçar, vou pegar esse ponto aqui do meio em relevo. Finalizo com um ponto alto aqui na correntinha. No ponto baixo, né, da carreira anterior. Vou virar o trabalho e vou fazer todos os pontos agora em ponto baixo, sem nenhum aumento. E vou seguir assim até o tamanho que eu precisar. Vocês vão seguir aí até o tamanho que vocês gostarem, né? Se quiserem mais comprido, mais curto, só seguir fazendo esse mesmo motivo. Se vocês quiserem também fazer de uma cor só, fica muito bonito também, fazer todo aqui de uma cor só. Eu vou fazer mais ou menos por 12 centímetros, porque depois ainda a gente vai fazer a barrinha, tá? Vocês podem, então, fazer do tamanho aí que vocês desejarem e da cor que vocês quiserem. Então, eu vou fazer as minhas aqui. Quando chegar na hora de fazer a barrinha, eu venho mostrar quanto deu de centímetros, quantas carreiras eu fiz, e a gente vem para finalizar essa parte. Terminei aqui a parte do corpo e eu fiz um pouquinho maior do que eu falei para vocês. Eu falei que eu ia fazer 12 centímetros, mas com 12 eu achei que ia ficar desproporcional o tamanho da pala com o tamanho do corpo, ia ficar muito curto. Eu fiz o meu aqui, olha, ficou com 15 centímetros. E agora ainda a gente vai fazer a barrinha. Eu vou mostrar aqui quantas vezes eu repeti. Nós começamos aqui com o claro, né? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a 7ª vez, eu fiz somente o lado do direito. No avesso, a gente vai começar a barra. E o escuro também, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, 6 do escuro e 7 do claro.
Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, pode fazer de uma cor só, pode finalizar com o escuro, como vocês preferirem aí, tá bom? Então, aqui, olha, eu já cortei o meu fio escuro, que eu não vou mais precisar, que agora eu vou fazer o meu com a cor clara. Estou aqui pelo lado do avesso, que seria a carreira do ponto baixo, né? Então, agora, nós vamos fazer o ponto barra. O ponto barra, nós vamos pegar um ponto alto pela frente e um ponto alto por trás. Eu começo com 3 correntinhas, vou laçar. E esse ponto aqui, olha, eu estou com ele em relevo pela frente. Então, aqui por trás, pelo lado do avesso, eu vou pegar ele por trás, para ele continuar em relevo pela frente, pelo lado do direito. Então, eu venho por trás, passo a agulha para frente e vou para trás, ao contrário do que a gente estava fazendo. Aí, olha, ele vai continuar em relevo pela frente. O próximo eu pego pela frente. O próximo eu pego por trás. Um ponto em relevo pela frente, passo por trás e volto para frente, envolvendo dessa forma, olha. E o outro, eu vou por trás e saio por trás. Então, esse é o ponto barra em relevo. Eu pego um por trás e um pela frente. E vou assim por todos os pontos. Quando chegar lá no final, eu venho mostrar como que vai ficar mais uma vez. Estou chegando aqui no finalzinho, olha só, esse eu peguei pela frente, vou pegar o penúltimo por trás. E essas correntinhas, olha, eu já pego aqui pela frente para finalizar. Vou virar o trabalho e, olha, já dá para perceber como que vai ficando. E fica mais fácil agora, ó. Subo 3 correntinhas e aqui eu vejo que esse está pela frente. Então, eu só encaixo a minha agulha aqui, ó, e pego pela frente. O próximo, tá vendo que está por trás? Já dá para perceber. Então, eu venho com a minha agulha por trás, passo pela frente e pego ele aqui por trás, olha. Puxo a laçada e assim eu vou seguindo. Eu vou fazer agora só acompanhando os pontos, assim, pegando por trás e pela frente. O meu eu vou fazer por 5 centímetros, mas como eu falei para vocês, também pode fazer mais fininho, olha, com 3 fica bonitinho, né? 3 carreiras. Eu vou fazer mais essa e mais 2 carreiras. E aí, é só cortar o fio e que a gente vai fazer as mangas. Terminei aqui o meu comprimento e aqui cortei o nosso fio. Só falta agora esconder, arrematar e deixar bem escondidinho para ele não desmanchar, tá? O meu nozinho aqui, olha, ficou bem feitinho. Já fiz uma das mangas para vocês verem como que ficou. Eu fiz exatamente o mesmo tamanho aqui do corpo. Eu repeti exatamente as mesmas carreiras. Apenas nessa última carreira aqui, olha, aqui eu fiz o motivo do ponto nessa última carreira. Aqui, nas duas últimas carreiras, a de ponto baixo, que é pelo avesso, nós vamos arrematar alguns pontos. E aqui nós vamos já começar com pontos altos para poder o punho ficar menor, olha. Dá para perceber que o nosso punho tá menor, tá? Então, agora eu vou fazer com vocês aqui a outra manga. Eu venho com o meu fio mais escuro, que é o fio aqui que eu finalizei, né? Olha. Então, o ponto baixo é feito aqui pelo avesso. Então, a gente vem aqui pelo avesso. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a carreira de ida e volta, só que depois vocês terão que costurar.
eu vou fazer direito e avesso, tá? Para não precisar costurar de forma circular. Então, eu venho aqui, olha, do lado do avesso. Lembram que aqui nós fizemos 2 pontos em um e 1 ponto no outro. Eu vou pegar aqui um pontinho antes, porque nós teremos que pegar esse Vzinho aqui em relevo. Olha, nós pegamos esse Vzinho e agora nós vamos pegar esse Vzinho. Então, eu tenho que ter 3 pontos aqui para dar certo. Eu venho aqui, olha, aqui eu tenho 2, né? Pontos, eu vou vir aqui do lado, vou puxar o meu fio. Faço aqui uma correntinha, deixo um pedaço aqui para poder esconder, tá? Faço uma correntinha, um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Aqui, onde nós fizemos aqueles 2 pontos, vai ser o nosso ponto central. Percebem aqui que é o ponto alto em relevo? Então, aqui tem que ser o nosso ponto baixo central, ó. E faço mais um aqui. Então, agora, a partir daqui, a gente vem fazendo um ponto para cada ponto. Posso vir aqui e seguir normalmente fazendo um ponto para cada ponto. Eu vou dar toda essa volta e depois nós vamos mudar de fio e vamos trabalhar pelo lado do direito. Tá? Eu vou dar toda a minha volta, quando chegar aqui, eu volto para dar as orientações. Cheguei aqui no último ponto, eu vou colocar esse fio azul aqui para dentro, vou deixar aqui para o lado de dentro, venho com o meu fio mais claro, vou encaixar minha agulha aqui no primeiro ponto e vou puxar o fio. Puxo o fio e finalizo aqui a carreira. Ajeito bem, olha, esse aqui, deixando ele para o lado de dentro. Vamos virar o trabalho. Vou subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso ponto alto. 1, 2, 3. E aqui, olha, já vou fazer o meu ponto alto em relevo, que é o Vzinho da carreira anterior. Nós pegamos aqui, olha, para o corpo e vamos pegar aqui para a manga, olha. Já é o nosso Vzinho que a gente vai pegar ponto alto em relevo. Fiquei apenas com um ponto alto aqui. Aqui no final, temos que finalizar com 2 para totalizar 3 pontos altos. E agora, eu continuo o nosso motivo. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. E aqui, olha, no ponto alto central, entre um ponto alto e relevo no outro, e do outro aqui no central, nós vamos fazer em relevo. Mais uma vez, olha, para cada um agora, 2 e 3. No ponto alto central aqui, dos 3 da carreira anterior, nós vamos pegar em relevo. Então, eu vou contornar toda a manguinha. Quando chegar aqui no final, eu venho de novo. Fiz aqui, olha, 3 pontos altos e vou pegar o Vzinho aqui, olha, da carreira anterior. Nós pegamos um aqui para a parte do corpo e vou pegar o outro aqui para a parte da manga. Temos que finalizar com 2 pontos altos, porque aqui nós fizemos uma correntinha que equivale a 1. Então, eu venho no próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Vou fechar a carreira aqui na terceira correntinha com um ponto baixo. Vamos virar o trabalho e aqui eu vou trabalhar normalmente igual o corpo. Faço uma correntinha, vou trabalhar aqui,
que seria o avesso, né? Toda a carreira em ponto baixo. Só contornar toda a manguinha aqui pelo lado do avesso em ponto baixo. Cheguei aqui, olha, no último ponto. E para finalizar a carreira, nós vamos pegar o fio azul escuro. Eu vou colocar esse fio para o lado de dentro. Por que que eu estou colocando para o lado de dentro? Na hora de recolher ele novamente, vai ficar aqui um espaço, olha, tá vendo? Ele vai ficar solto. Então, eu não quero que ele fique essa parte aqui pro lado do direito, por isso que a gente coloca ele aqui pro lado do avesso. Agora, eu venho com esse, olha, levo lá pra frente. E aqui, eu coloco a minha agulha no primeiro ponto e busco o fio lá pro lado, olha, ele está pro lado do direito, eu busco o fio. E aqui, eu ajeito essa laçadinha, ó. Viro o trabalho. E vamos fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com vocês, olha. Subo 3 correntinhas, faço mais mais 2, ficando com 3 pontos. Eu vou ali, olha, um ponto e faço um ponto alto em relevo pego pela frente. Novamente, 1, 2, 3, venho aqui no ponto alto do meio da carreira anterior e faço um ponto alto em relevo pego pela frente. Vou contornar toda a carreira, depois eu venho para explicar mais uma vez o ponto baixo. E aí, é só essa repetição. Chegando aqui no último ponto, olha só, eu tenho 3 pontos aqui normais e 3 pontos aqui normais. E tenho aqui o último ponto. Esse último ponto, nós vamos fazer em relevo. Para virar o trabalho, para fazer o avesso, eu continuo com a mesma cor. Vou na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo, viramos o trabalho e sigo fazendo os pontos baixos. Uma correntinha, volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Aí, depois, vamos voltar com o fio mais claro e eu volto mais uma vez para não ficar dúvida. Finalizei a minha volta, o meu fio claro tá aqui, então agora eu vou colocar o fio escuro pro lado de dentro, vou colocar o fio claro pro lado de fora, vou encaixar minha agulha aqui no primeiro ponto e puxo o fio claro. Fechando aqui com ponto baixíssimo. E ajeito essa laçadinha aqui, para não ficar solta. Viro o trabalho. Vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui no próximo ponto, ó, nós temos 3 pontos. Vou pegar o do meio e fazer em relevo. E aí, é só voltar a fazer o que nós fizemos aqui, que eu fiz com vocês já. 1, 2... 3 e o outro no meio aqui em relevo, tá? Depois é só virar o trabalho, voltar em correntinha, em pontos baixos e continuar esse mesmo trabalho. Então, como eu falei para vocês, eu fiz o mesmo tamanho que eu fiz o corpo. Vou medir aqui para vocês verem. Olha só, daqui até aqui, fiquei com 15 centímetros. E eu repeti, comecei com o azul, eu repeti o azul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, eu fiz somente o lado direito. O lado do avesso, que é feito com pontos baixos, eu vou voltar com vocês.
E o azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Se vocês quiserem o mesmo comprimento, é isso que eu fiz, o mesmo aqui que eu fiz o corpo também, tá certo? Então, é só isso por enquanto. Cheguei aqui até o tamanho que eu queria, fiz essa carreira no mais escuro, somente pelo direito. Vou virar o trabalho e aqui pelo avesso, nos pontos baixos, nós vamos diminuir alguns pontos. Vou fazer a correntinha, faço um ponto baixo no mesmo ponto. Vou para o próximo e faço mais um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vou pro próximo, puxo a laçada e não fecho, fico com as duas argolinhas aqui na agulha. Vou mais um, puxo a laçada e fico com 3. Agora, eu tiro as 3 argolinhas. Então, arrematamos um ponto. Agora, eu vou fazer 2 sozinhos. Faço 1, faço 2. Vou para o próximo, puxo a laçada e não arremato, vou para o próximo, puxo a laçada e fico com 3 argolinhas. Agora, eu laço e tiro as 3 argolinhas. Faço 2 pontos sozinhos, 1 e 2. Vou para o próximo, busco o fio e não arremato. Vou para o próximo, busco o fio, fico com 3, tiro as 3. 2 pontos sozinhos. 1, vou para o próximo, 2. Vou fazer mais uma vez. Vou para o próximo, busco o fio, fico com 2, não arremato. Vou para o próximo, busco o fio, fico com 3. Laço e tiro as 3. Vou fazer isso por toda a volta. Finalizei aqui, olha, fazendo 2 juntos. Vou finalizar essa carreira. Coloco o fio para trás, o outro venho pela frente, busco o outro fio. E esse fio aqui eu posso arrematar, porque eu não vou mais precisar, porque eu vou fazer a minha barrinha com o azul claro. Depois, a gente tem que esconder e arrematar bem certinho. Eu vou virar para o direito, vou subir 3 correntinhas. Agora, a gente não precisa mais virar o trabalho. A gente vai trabalhar circular, sem precisar virar. E essa carreira, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Só trabalhando pontos altos, sem pegar o ponto lá de baixo, normalmente. Agora, nós vamos finalizar a carreira. Eu já posso pegar esse ponto aqui, olha, de trás para frente, porque agora nós vamos trabalhar o ponto barra, pegando um pela frente e um por trás, ó. Finalizo. Subo 3 correntinhas, e o próximo ponto eu vou pegar por trás, venho e pego aqui por trás do ponto. Igual fizemos lá na outra barra. Um pela frente e um por trás. Não precisamos mais virar o trabalho. Eu vou trabalhar assim, de maneira circular. Eu fiz aqui por 5 carreiras, olha, meu punho ficou dessa maneira aqui. Deixa eu mostrar para vocês com quantos centímetros eu fiquei. Fiquei aqui com 4 centímetros. Se vocês quiserem fazer maior, podem fazer. Se quiser fazer mais estreita, também. Eu fiz 5 carreiras e arrematei. Vou finalizar e depois nós vamos fazer toda a barrinha do casaco. A barrinha que eu digo é o transpasse e a golinha. Cheguei aqui no último ponto, ó, eu vou pegar aqui por trás, venho e faço um ponto baixíssimo. E finalizamos aqui o punho.
faço uma correntinha, corto um pedaço de fio, o suficiente pra gente esconder, e aperto bem aqui esse finalzinho. Ajusto bem, depois é só esconder, tá? Eu não escondi ainda nenhum dos meus fios, mas depois é só esconder. Agora, nós vamos fazer aqui a parte do transpasse ou a vista do casaquinho. Desse lado, eu vou começar daqui de baixo e vou seguir reto. Do outro lado, nós vamos começar daqui e seguir reto, sempre iniciando pelo lado do direito. Eu vou fazer uma carreira inteira de pontos altos e depois eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos do ponto barra, igual fizemos aqui. Então, vou ponto alto, volto barra e volto barra, ficando com 3 carreiras de ponto barra. Então, vou vir aqui logo no comecinho, ó, vou colocar o meu fio. Vou subir 3 correntinhas, e em cada ponto eu vou colocar um ponto, ó. Em cada ponto alto, perdão, eu vou colocar 2 pontos. Aqui eu tenho um ponto alto, vou colocar 2 pontos. Aqui outro, olha, dentro dos pontos altos, a gente coloca 2 pontos. Por toda a extensão aqui da lateral. Sempre colocando 2 pontos altos para cada carreira, olha. Depois eu volto um ponto barra e volto mais uma vez, ficando um total de 3 carreiras. Aqui é a mesma coisa. Eu venho daqui para lá e faço mais 2 carreiras. E depois nós vamos fazer o contorno aqui da gola. Finalizei aqui, olha só, os 2 lados, olha que lindo. Já arrematei todos os meus fios, deixa eu ver, mostrar pra vocês como que ficou aqui embaixo da manguinha. Olha só, fica perfeitinho o nosso trabalho embaixo da manguinha. E agora só vai faltar a gola aqui, onde a gente vai fazer todo o contorno. Eu vou vir com o meu fio aqui bem no início. E vamos fazer também o ponto barra, igual fizemos ali em toda a volta, no punho, na barra. Eu vou vir aqui no primeiro ponto, vou encaixar minha agulha. Vou puxar o fio, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas. E aqui, olha, eu vou fazer como se fosse um ponto, tá vendo? Aqui, aqui e aqui, até chegar no ponto alto. Então, eu vou fazer esse aqui pela frente. Na verdade, ele não é um ponto alto, ele é aqui a lateral desse ponto, mas dá pra gente vir pegando, ó. Vou pegar esse pela frente. O próximo eu pego aqui por trás. O próximo eu pego pela frente. E aqui já chegamos nos pontos altos. Então, olha, esse eu peguei pela frente, esse eu vou pegar por trás. Pela frente e por trás. Eu vou contornar todo a minha gola até aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha. Cada pontinho desse, eu trabalho como se fosse um ponto alto, tá? Um pela frente e um por trás, até o fim, e vou voltar. Eu vou fazer 4 carreiras ou 5 carreiras. Eu vou fazer o meu e vou ver como que vai ficar fechadinho, se é necessário mais ou menos. E eu volto para mostrar para vocês. Se vocês quiserem uma gola mais estreitinha, pode fazer menos. Se quiser uma gola mais larguinha, pode fazer mais. Finalizamos a nossa peça, ainda falta pregar os botõezinhos, eu não preguei. Vou pregar 5 botõezinhos aqui, olha só que amor que ficou.
Eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Agradeço a companhia, um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada!